Flamengo vai contratar Dybala e essa contratação vai parar o aeroporto do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também do Flamengo, que cobrou o CR7 por uma dívida de 10 milhões. Vamos falar também sobre o desfalque de última hora para o técnico Leonardo Jardim. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícias Flamengo. Fala, eu sou Arthur Félix, ainda mais aqui no canal Arthur Notícias Flamengo. E eu já trago só o nosso Flamengo. Antes de começar, deixa seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais notícias do Flamengo, mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal. Já deixa o like, agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. A gente tá aqui no chegar, criou uma marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante você se inscreva aqui no canal, muito importante minha subscrição. Subscrição ela ajuda demais pro nosso canal, demais pro nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante você se inscreva aqui no nosso canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, sempre quando eu postar áudio de novo ou subir vídeo de novo, você vai ser a primeira a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando da lista dos relacionados. Cara, a lista dos relacionados. Porque saiu 11 horas da noite? Porque, gente, a situação é a seguinte. Os jogadores, eles foram convocados, eles viajaram para Bragança Paulista, e aí que eles foram fazer a avaliação médica. Então, por isso que, sei lá, o Flamengo chegou lá em Bragança Paulista por volta de 9h30, mais ou menos, quase 10 horas. E aí, por isso que a lista dos relacionados vai sair só 11 horas, porque eles avaliaram todos os jogadores que foram convocados. Lista dos relacionados, inclusive, tem 3 jogadores que não estão relacionados em um desfalque de última hora. Os jogadores que estão lá em Bragança Paulista é André, Ayrton Lucas, Carrascal, Daniel Salles, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Varela, Jorginho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Paquetá, Léo Pereira, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Vitão e o Wallace Ian. Gonzalo Plata e de volta à lista dos relacionados, jogador que foi convocado. Jogo que, se não me engano, jogou os 2 jogos, 90 minutos, mas mesmo assim ele foi convocado depois de muitos episódios aí, faz um monte de besteirada aí, muito besteira. Foi convocado, foi relacionado pelo técnico Leonardo Jardim. Tá treinando bem? Não sei. Mas porque dizem, o Leonardo Jardim disse que todos os jogadores seriam convocados, seriam relacionados para esse jogo, independente se não jogasse, porque era para apoiar o time. O Gonzalo Plata vai apoiar o time. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Bom, vamos falar agora sobre Campeonato Brasileiro, porque a situação do Campeonato Brasileiro está ficando complicada. Porque a situação é o seguinte, com a vitória do Fluminense, do Palmeiras e do Bahia, eles chegaram aí, o Palmeiras é o líder com 19 pontos, e aí, se eu não me engano, logo em seguida vem o Fluminense também com 19 pontos, e em terceiro vem o Bahia. Então, o Flamengo tava meio que com o secador ligado para secar esses times, mas aconteceu que não. O Flamengo que teve muita sorte, porque o Vasco está em 7º lugar com a mesma quantidade de pontos que o Flamengo. O Vasco estava ganhando, mas não estava passando o Flamengo. Estava com a mesma quantidade de pontos e aí tomou um empate no finalzinho. Então o Flamengo, se o Flamengo ganhar, dependendo do saldo de gols, o Flamengo pode chegar ali até 3º ou 2º lugar, dependendo. Então, muito importante mesmo que o Flamengo consiga ganhar hoje. Muito importante mesmo que o Flamengo tem que ganhar hoje. Mas é um jogo difícil. Mas, meu filho, não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, não existe jogo fácil. Você pode pegar o time lá da Série C. Se está na Série A, é porque é time bom. Então, isso a gente não pode negar. Então, mas o Flamengo, para lembrar que o Flamengo conseguiu quebrar esse tabu ano passado de virada. Então, hoje é para o Flamengo ganhar de novo em Bragança Paulista contra o Bragantino. Vai ser um jogo difícil? Vai. Mas eu espero que o Flamengo ganhe de quanto? Ganha, tá de bom tamanho, beleza? Bom, mudar de assunto aqui. Falar agora sobre a situação, sobre os desfalques que o técnico Leonardo Jardim tem. Situação, aqui os desfalques aqui. Situação é o seguinte, cara. O Flamengo tem 3 desfalques. Bruno Henrique, Alexandre e Saul. Ué, você não falou que o Bruno Henrique estava recuperado? Sim, ele está recuperado da pubalgia. A informação é que ele foi avaliado e aí descobriu uma coisa. Ele se recuperou
da pubalgia, mas a forma física dele está muito ruim. Então, por isso que ele não foi relacionado para essa partida. Vamos dizer, ele se recuperou 100% do quadro de pubalgia, mas a forma física do jogador está muito ruim. Então, por isso que ele não foi convocado. O Alexandre continuou com a lesão na posterior da coxa direita, segue fora do Flamengo e da seleção brasileira. O Saul se recuperando da cirurgia que ele fez no tornozelo esquerdo no início do ano. E aí a expectativa é que o Saul possa soltar aí no meio desse mês, a expectativa é que ele possa soltar ali por meio de abril, quase pro dia 20, quase no final do mês aí, a expectativa é que o Saul volte a jogar com a camisa do Flamengo. O Flamengo, 3 desfalques aí, esses 3 jogadores aí, Bruno Henrique, Alexandre e Saul, não viajaram para Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino. Então, esses 3 jogadores aí são desfalques muito importantes do Flamengo. Mas, igual falou, o Flamengo não depende de ninguém. O Flamengo não depende de ninguém. O Gabigol saiu, o Flamengo continuou ganhando título, então não precisa desse. Igual eu falei, o Flamengo não precisa e não depende de ninguém. O Flamengo não depende de ninguém. Mas vamos ver o que vai acontecer. O fato é que esses 3 jogadores são muito importantes. Mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação do Cristiano Ronaldo. Cara, a situação é a seguinte, mano do céu. Cara, fala piada isso, velho. Só pode, cara. Porque a situação é a seguinte. O Flamengo soltou uma nota cobrando o Almeida da Espanha. E aí, porque eles estão devendo, né? Eles venderam o atacante Lázaro, que era do Flamengo, eles venderam lá para a Arábia Saudita. E não pagaram o Flamengo. Quando eles compraram, eles não pagaram nenhuma parcela pro Flamengo. Só devendo 10 milhões ao Flamengo. E aí, o Flamengo foi soltar a nota. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o Clube Almeria da Espanha está devendo pela contratação de Cristiano Ronaldo. Cara, tipo, na nota o Flamengo colocou, em vez de colocar o atacante Lázaro, colocou Cristiano Ronaldo. Informação diz assim, ó, peça Cristiano Ronaldo. O Flamengo decidiu usar o peso de sua marca para pressionar o Almeria publicamente ao mencionar que Cristiano Ronaldo adquiriu 25% do clube espanhol. A nota oficial rubro-negra sugere que não falta dinheiro aos espanhóis, mas sim vontade de pagar 1,8 milhão de euros devido à estratégia. Visa constranger os novos sócios dos clubes europeus para que a dívida de 590 dias seja quitada imediatamente, evitando novos processos da FIFA. Ou seja, foi engraçado, foi, mas o Flamengo usou uma acesso meio que para pressionar o Almeida para querer pagar logo esse valor que está devendo ao Flamengo. Vai lembrar que o Lázaro foi para a Europa, voltou, jogou na verdade, quando ele jogou no Flamengo, ele foi vendido para o Almeria, ele foi vendido lá, não pagou nem o passado, ele veio para o Brasil, foi emprestado ao Palmeiras, voltou para o Almeria, agora está lá na Arábia Saudita, jogando muito bem. Então, o rolê todo, o Almeida não pagou nada ao Flamengo ainda. E aí, você acha que o Flamengo é vacilão? Não, é porque os caras. Cara, o Flamengo, a vontade de chegar lá, bora, paga, bora. Então acontecendo um negócio que a vontade de chegar lá acima não pode. Então, tem que ir lá, você vai pagar? Não, vou ter que ir na FIFA. Igual, uma situação bem complicada. Se os caras acham que vai fazer ficar tudo certo com o Flamengo, os caras estão enganados, velho. Mas, vamos ver o que vai acontecer. O fato é que o Flamengo usou o Cristiano Ronaldo para pressionar o Almeria. Bom, vamos falar agora sobre Dybala, porque a situação é a seguinte, cara. Saiu formação ontem ali, mais ou menos ali por volta de 8 e meia da noite, saiu. Foi até o Futebol Informação, né? Aquela empresa de Futebol Informação trouxe, que é junto com o UOL, que diz assim, ó. Flamengo monitora a situação de Paulo Dybala, que encerra seu contrato com a Roma em breve. Segundo a imprensa internacional, o Mengão é o principal concorrente de Boca Juniors pelo craque argentino. A ideia da diretoria é aproveitar que o atleta estará livre, sem custo de transferências, para oferecer um salário de nível europeu, visando fortalecer o elenco para o Super Mundial de Clubes e a reta final da Libertadores. A Dybala chegaria para atuar como camisa 10 móvel, revezando com a Arrascaeta. Então, cara, eu vou ser isso não é mais novidade, porque o Flamengo ano passado várias vezes tentou contratar o Dybala, só que eu vou ser sincero, o Flamengo pode até contratar, mas o padrão de idade que o presidente Bá pediu está fora, né? Porque o Dybala tem 32 anos. Ele falou que o Flamengo tinha que contratar jogadores até 26 anos. Mas contratou o Paquetá. Gente, o Paquetá ele foi uma oportunidade que o Flamengo teve. O Flamengo teve uma oportunidade, o Flamengo não desperdiçou. Tá, é claro que se o Flamengo tiver uma oportunidade, como está tendo agora, é claro que o Flamengo vai contratar. Então,
vamos dizer, o Flamengo é o forte concorrente contra o Boca Juniors, né? O Boca Juniors foi o clube que revelou ele, para quem não sabe de bala, ele é argentino, então ele foi revelado pelo Boca Juniors. O Boca Juniors também está interessado, só que o Flamengo é o forte concorrente para contratar ele. Só que eu também, assim, tem que ver se ele está disposto a voltar para a América do Sul, porque é um jogador que saiu muito novo da Argentina. Então, ele saiu muito novo da Argentina e já jogou praticamente a carreira toda aqui na Juventus, na Roma, e se eu não me engano, jogou em mais um outro clube que eu não estou lembrando. Então, eu lembro mesmo dele da Juventus. Então, cara, tem que ver mesmo se isso vai acontecer, se ele está disposto a voltar ao Brasil. Mas, vamos dizer, como dizer, a ideia da diretoria é aproveitar que o atleta estará livre. A informação é que o Flamengo deve oferecer um salário de nível europeu e também, que no complementário aqui, é que o Flamengo deve fazer uma proposta de um contrato até de 4 anos ao Paulo Dybala. Como dizer, ele ia chegar para fortalecer o Flamengo na reta final do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil. E também ele chegaria com camisa 10 móvel, igual o Arrascaeta, tá ligado? Aí seria mesmo um reserva mesmo para o Georgian de Arrascaeta. Bom, galera, essas transformações do nosso Mengão. Nos deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, nos que Jesus te ama. Falou.